Olá, meninos, tudo bem? É um prazer mais uma vez estar aqui falando para vocês em mais uma aula de gramática comigo, professora Isabel. Bem, na aula de hoje nós vamos falar sobre o agente da passiva. Vamos pensar da seguinte forma: essa palavrinha agente quer dizer quem atua, a pessoa que age. Então, o agente da passiva é a pessoa que age, tá bom? É a pessoa que atua, é a pessoa que pratica. E nós vamos conhecer detalhadamente esse agente, saber como ele funciona, tá? Vejamos, olha o conceito do que é um agente da passiva. É o termo que, em uma oração na voz passiva, representa quem pratica a ação verbal recebida pelo sujeito. Nossa, Isabel, não consegui entender. Continuo com dúvidas sobre isso. Agente da passiva, voz passiva, o que você está falando mesmo? Bem, vamos primeiro entender o que é voz passiva, né? Se nós entendermos o que é voz passiva, fica mais fácil entender o que é o agente da passiva. Porque o agente da passiva, ele apenas acontece quando o verbo está na voz passiva. O verbo tem 3 vozes verbais, não é assim? A ativa, a passiva e a reflexiva. Então, o agente da passiva, ele ocorre quando o verbo está na voz passiva. Vamos relembrar isso? Vamos lembrar, inicialmente, 2 vozes do verbo, aquelas que são importantes para nós na aula de hoje. A voz ativa, que é quando o meu sujeito pratica a ação. Logo, ele é agente. Olha aqui, ó. Ele está atuando, ele está praticando, o sujeito é agente. Se o sujeito é agente, o verbo está na voz ativa. Por quê? Porque esse verbo está sendo, essa ação verbal, ela é praticada pelo sujeito, tá? A voz passiva, diferentemente da ativa, ela possui o quê? Ela possui um sujeito que sofre a ação. Neste caso aqui, ele é sujeito paciente, sujeito passivo. Por quê? Porque ele não pratica, ele sofreu a ação. Então, quando o sujeito ele sofre a ação, é porque o meu verbo está na voz passiva. Voz passiva só acontece quando o sujeito é paciente, é passivo, ou seja, ele não pratica a ação. E aí você está se perguntando assim, beleza, o sujeito ele é passivo, ele não praticou a ação, mas ele sofreu essa ação. Se ele sofreu essa ação, quem que praticou essa ação contra ele? Não é isso? Quem praticou essa ação sofrida pelo sujeito passivo? É aí que vai entrar o tal do agente da passiva, tá bom? Vamos ver. A voz ativa. Analisar um exemplo aqui, ó. Os ex-alunos homenagearam os professores aposentados. Quem é o sujeito? Os ex-alunos. Quem é o verbo? Homenagearam. Esse verbo, essa ação, ela foi praticada por quem? Pelo sujeito. Sujeito quem? Alunos. Foram os alunos que homenagearam os professores. Logo, alunos, ou melhor, os ex-alunos é o nosso sujeito. A gente é o sujeito que está praticando a ação verbal. Tranquilo? O verbo na voz passiva é o seguinte. A voz passiva é formada por sujeito paciente, sujeito passivo, ele sofre ação, verbo auxiliar, verbo principal no particípio e logo após o verbo principal, a agente da passiva. O que é o verbo auxiliar, Isabel? É aquele que acompanha o verbo principal para ajudá-lo no desenvolvimento da ação verbal, tá? Ele está ali apenas para auxiliar, porque o verbo principal é o verbo da ação. Vamos ver o exemplo? Os professores aposentados foram homenageados pelos alunos. Quem é o sujeito? Os professores aposentados.
Quem é o verbo, ação verbal? Foram homenageados. Foram homenageados. Quer dizer o quê? Que os professores sofreram a ação. Então, eles são o quê? Sujeito passivo. Eles não praticaram essa ação. Foram homenageados. Eu tenho aqui a locução verbal, tá? Verbo auxiliar, que é o verbo ser aqui, ó. Verbo auxiliar, mas o verbo principal, que é quem aqui, Isabel? O verbo principal. Deixa eu apagar esse maisinho que ficou muito feio. Deixa eu consertar. Verbo auxiliar, que é o foram, mas o verbo principal, que é o homenagear. Por que nós chamamos de verbo principal? Porque é ele que executa a ação de homenagear. Foram homenageados é a minha locução verbal, a junção de dois verbos, um auxiliar e um principal, desempenhando uma única função, que é de verbo, de ação. Os professores aposentados, sujeito paciente, foram homenageados, locução verbal, homenageados por quem? Pelos alunos. Então, pelos alunos aqui, ó, é o ser que está praticando a ação. Logo, é o agente da passiva. Entenderam agora o que é esse tal do agente da passiva? É o cara, gente, que pratica a ação sofrida pelo sujeito auxiliar, pelo sujeito passivo, desculpa. O agente da passiva é o cara que pratica a ação sofrida pelo sujeito passivo. O agente da passiva só acontece se o verbo tiver na voz passiva. Tranquilo para vocês? Vamos ver aqui a questão da formação das orações na voz ativa e na voz passiva. Carlos quebrou o copo. Carlos é o nosso sujeito. Vocês conseguem perceber? É o nosso sujeito. Quebrou é o nosso verbo transitivo, né? Tem uma ação aí. Quebrou o quê? O copo. Observem que quebrou o quê? Esse verbo quebrar é o verbo transitivo direto. Ele responde a perguntinha o quê? O copo é o objeto direto. O verbo na voz passiva, o copo, foi quebrado por Carlos. O copo, sujeito, foi quebrado, locução verbal, verbo auxiliar mais verbo principal, quebrar, que é a ação, por Carlos, agente da passiva. A pessoa que pratica a ação sofrida pelo sujeito passivo. Repare que o objeto direto do exemplo 1 deu origem ao agente da passiva. Isso quer dizer que apenas os verbos transitivos podem ser transformados para a voz passiva. Então, se eu tenho um verbo na voz ativa e quero transportá-lo para a voz passiva, só vou conseguir se ele for transitivo direto. Por quê? Porque o complemento deles não exige preposição. Se for transitivo indireto, eu já não posso fazer essa transposição. Por quê? Porque o verbo transitivo indireto, ele pede uma preposição, tá? O verbo já pede essa preposição. O agente da passiva também é iniciado por uma preposição. Então, não ia dar certo preposição com preposição. Então, para que eu tenha o agente da passiva, é necessário que o verbo da voz ativa seja transitivo direto, porque aí ele não tem preposição. Então, ao transportá-lo para a locução verbal da voz passiva, o agente da passiva vai se ligar a ele por meio da preposição. Então, a preposição aí é do agente, não é do verbo. Tranquilo? Assim, a gente pode fazer o seguinte esquema. A voz ativa, o sujeito é agente, o verbo é sempre transitivo direto e o complemento dele é o objeto direto. Na voz passiva, você vai ter o sujeito paciente, ou seja, passivo. Nós temos a locução verbal, ou seja, o verbo que era transitivo é transformado em uma locução verbal, verbo auxiliar mais verbo principal, e o agente da passiva, que é o ser que atua, agindo contra o sujeito. Olha aqui o exemplozinho de novo, vamos entender? Carlos quebrou o copo. Carlos, que era o sujeito da voz ativa, passa a ser o agente na voz passiva. O copo, que era o objeto direto na voz ativa, passa a ser o sujeito na voz passiva.
e o verbo é transformado em uma locução verbal. Assim, sendo, seria como comparar o agente da passiva, na voz passiva, com o sujeito da oração na voz ativa. O sujeito da oração na voz ativa, ele passa a atuar como agente da passiva na voz passiva. Tranquilo? O agente da passiva, como eu já disse para vocês, ele geralmente é iniciado pela preposição por, mas ele também pode ser iniciado por uma das contrações dessa preposição, no caso, o pelo, o pela, o pelos e o pelas. Veja o exemplo. O cão atacou a criança. O cão atacou a criança está na voz ativa. Aí vamos passar para a voz passiva. A criança foi atacada pelo cão. Observe que pelo cão aqui, ó, é o agente da passiva. E ele é iniciado por quem? Pela nossa preposiçãozinha aqui, ó, o pelo, tá bom? Lembrem-se, o verbo ele tem que ser sempre um verbo transitivo, direto, sem preposição, porque o agente da passiva já carrega consigo uma preposição. Então, eu não posso ter duas preposições, né? Uma do verbo e uma do complemento, e um do agente. E por isso que o verbo tem que ser sempre transitivo. O cão atacou. Atacou o quê? Atacou a quem? A criança, a pessoa, o homem, etc. Às vezes acontece, o agente da passiva pode ser iniciado também pela preposição de. Não é muito frequente não, mas pode acontecer. Então é bom você ficar sabendo disso, tá bom? Porque ele também pode vir iniciado pela preposição de. Vamos ver o exemplo? Já há muitos anos, deixa eu pegar aqui meu ponteiro laser. Já há muitos anos, nossa cidade é cercada de um mar de canaviais. Observe que nossa cidade é cercada. Quem é o sujeito? É nossa cidade. Nossa cidade é o quê? Ela é cercada. É cercada é a nossa locução verbal. É cercada por quem? Quem está cercando sua cidade? Por um mar de canaviais. Esse mar de canaviais é o agente da passiva. É o ser que está praticando a ação de secar, de cercar. Está cercando quem? O sujeito paciente, cidade. Tranquilo? Iniciado com qual preposição? A preposição de. Como eu falei, é muito raro, mas pode acontecer. Por isso, é importante que você fique sabendo disso. Agente da passiva, o que nós vamos ver aqui? É o termo que indica o agente que pratica a ação verbal quando o verbo está na voz passiva. Vem quase sempre seguido pela preposição por ou por suas formas, quase sempre, porque às vezes pode vir a preposiçãozinha de aí, né? A gente vai lembrar que o de também pode aparecer. E vamos ver o exemplo aqui, ó. O cão atacou a criança, voz ativa. A criança foi atacada pelo cão, voz passiva. Esse pelo cão aqui é o agente da passiva. É a pessoa que está praticando a ação aqui foi sofrida pelo sujeito paciente. Representação do agente da passiva. O que acontece? Vamos ver aqui. O agente da passiva ele pode ser representado por um substantivo. Vamos ver o exemplo? O documento foi enviado pelo comandante. Pelo comandante é o nosso agente da passiva, ok? E a palavrinha comandante, ela é o quê? Ela é um substantivo. Então, ele pode ser representado por um substantivo. Mas ele pode também ser representado por um pronome. A pintura da casinha foi feita por mim. Por mim. A pintura da casinha foi feita por mim. A pintura da casinha, sujeito, foi feita. Quem fez a ação? Por mim. Então, por mim é o agente da passiva. E o mim é o quê? O mim é um pronome oblíquo. Então, o agente da passiva ele pode ser representado por um substantivo ou por um pronome. O que acontece? O agente da passiva também pode ser omitido na oração. Pode ter casos em que ele não aparece. A escola foi apedrejada. Quem é o sujeito? A escola. Foi apedrejada. A escola sofreu a ação. Quem apedrejou a escola? Quem apedrejou? Quem jogou as pedras? Nós não sabemos. Não aparece na oração. Ou seja, o agente da passiva, ele pode ser omitido. Tá bom? Por
Porque, embora seja um termo integrante, não é, gente? Não sei, faz parte da análise sintática, da oração, mas ele é apenas um termo integrante, ou seja, ele pode ser retirado da oração. Não é como os termos essenciais, predicado, sujeito, que tem que constar na oração. O agente passivo ele pode ser retirado e a frase mantém seu sentido natural. Bem, gente, aqui nós encerramos mais uma aula de gramática. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço pela atenção de vocês e pela paciência. E quero pedir a participação de vocês em massa lá no nosso grupozinho de WhatsApp para tirar dúvida comigo, tá bom? Pode entrar lá, fique à vontade, perguntem, tá? Não fique com vergonha e eu vou ficar aguardando a postagem das atividades de vocês lá no Classroom. No mais, muito obrigada. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.